Josué, livro de Josué, capítulo 1. Há poder no nome, no sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. É lindo demais, meus irmãos, porque no sangue de Jesus há muito poder. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ó, cuidado com a câmera aqui, ó. Davi, senta aqui. Amém? Diz assim, Josué 1: Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, glória a Deus, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, glória a Deus, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Haja terra, hein? E aí vem a promessa: ninguém poderá resistir ou ficar diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei eu contigo. Glória a Deus. É lindo demais. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque fará este povo herdar a terra que jurei a vossos pais que lhe daria. Tão somente esforce e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. Amém? Amém. Grande Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus e Pai, Deus em nome de maravilhoso, Jesus. em nome Venha de fazer Jesus a obra. Cristo, meu Pai. Você é teu Vai servo na tocando com o palavra. teu poder, Venha confirmar a vai bênção em tocando com a nossa tua presença, vida. meu Pai. Venha confirmar a vitória, Senhor. Em nome do Senhor Oh, Jesus meu Deus. Cristo, vai confirmando a Senhor, a vitória, grande bênção. vai confirmando, ó Deus, Oh, o grande glória a livramento, Jesus. através do Aleluia, nome, louvado seja através do Deus. sangue Fala, de Senhor, Jesus em Cristo nome de Jesus. de Nazaré. Amém? Pode se sentar, as crianças, pode se sentar todo mundo. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção no texto é o seguinte: se a gente analisar o texto que eu estou falando aqui, está falando da nossa responsabilidade individual que nós temos com Deus. Hoje você tem um pastor que ora para você, que prega para você, que dá santa ceia para você. Hoje você tem um pastor que está na frente da obra e que sempre está orando por você. Talvez você ache que isso não é importante, mas é. Porque a Bíblia Sagrada fala que o pastor é o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Antes de um demônio se levantar e lutar contra a igreja, ele tem que passar pelo pastor. E ele não passa, porque Deus vai revelar para o pastor e o pastor vai orar. Ah, pastor, mas eu vi o diabo se levantar contra mim. Vai ser uma coisa passageira, já caindo por terra. Por quê? Porque você está pertencente à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Josué ficava debaixo da oração de Moisés. Moisés tinha um cajado. Moisés tinha tanta autoridade de Deus que ele não queria nem usar o cajado. Ele falou: Arão, vai lá e fere as águas. Moisés não foi lá. Ele deu um cajado para: vai lá, Arão, fere as águas. Arão, vai lá agora, toca e manda a praga que eu estou te mandando. Arão ia lá e profetizava. Olha que autoridade, irmãos. Quando Moisés se ausenta e vai para o monte receber os 10 mandamentos de Deus, o que aconteceu? Arão se perdeu, porque Moisés estava longe. Moisés tinha deixado a congregação e estava lá com Deus recebendo os 10 mandamentos. E aí o que sucede? Quando ele volta, tinha um bezerro, tinha um bode no lugar de Deus. Em vez do povo adorar a Deus, estava adorando o diabo. E quando Moisés chegou em Arão, falou: Arão, o que é isso? Ele disse: Moisés, eu não sou igual a você, Moisés. Eu não sou como tu. Então ali já estava um prenúncio de que o próprio Arão, irmão de Moisés, não seria o seu sucessor, mas sim
alguém que estava com Moisés, porque quando Moisés subiu para o monte, quem subiu com Moisés foi Josué. Aleluia! É lindo demais, meus irmãos. Quem subiu para o monte com Moisés foi Josué. Glória a Deus. E depois de muito tempo, quando eles viram a terra prometida, veja bem, Deus sempre levanta alguém que anda perto. Deus não levanta alguém que anda longe. Deus sempre vai levantar quem está do lado, não quem está distante. Glória a Jesus. Então, antes da partida de Moisés não entregou o cajado para Josué, que era autoridade demais, mas ele pegou a sua capa, ele pegou a sua túnica, jogou sobre Josué e falou: Josué, agora é a tua vez. E a Bíblia vem dizendo o seguinte: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ninguém viu onde Moisés foi enterrado, foi transladado. Glória a Deus. Levanta-te, pois, agora e passa a este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que dou aos filhos de Israel. E aí diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vos tenho dado, como disse a Moisés. E a terra era muito grande, desde o deserto do Líbano. Aí ele olhou e falou: olha lá onde o sol se põe. Ele olhou: até o poente do sol será o vosso termo. Glória a Jesus. E aí ele continua dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei eu contigo. Glória a Deus. Deus tem levantado homens nos nossos últimos dias para suceder aqueles que partiram. Deus vai ter que levantar você para suceder outros que vão sair. E assim Deus levantou Josué para poder suceder Moisés. Pastor, mas se eu não quiser? Você vai perecer. Você vai perecer. Porque se Deus está chamando você para uma responsabilidade, significa que Ele vai ser com você, assim como Ele foi com aquele pastor que orou por você, que consagrou você e ungiu você. Se Deus chamou você, que se é uma palavra de chamado, você não pode recuar. Se você recuar, você perece. Porque hoje você tem alguém que ora por você, mas vai chegar um dia que você vai ter que falar cara a cara com Deus. Na verdade, o anjo da igreja, meus irmãos, é aquele que recebe a revelação pela igreja e ora por ela. Mas esse anjo não vai ficar aqui eternamente. Vai ter que um dia o próprio Deus colocar você para uma grande responsabilidade. E aí você vai olhar e vai falar: mas eu? Sim, você. Deus escolheu você. Josué, ele se preocupava. Por que você acha que Deus fala para Josué no capítulo 1, no versículo 6? Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Você acha que não bateu o desânimo em Josué? Você acha que não bateu o desânimo em Josué? Deve ter batido. Porque Josué, quando ele parou para pensar, ele falou: peraí, Deus vai me usar como usou Moisés, mas eu não sou como Moisés. Mas Deus falou para Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria com ele. Você vê que Deus usou como instrumento de poder nos tempos de Josué a arca. Não foi o cajado, foi a arca. Você pode ver que nos tempos de Josué, os levitas tinham santidade. Os levitas iam na frente, meus irmãos. Quando foi passar o Rio Jordão, ele falou: levanta a arca, os levitas vai na frente. Segundo a Bíblia, até mais ou menos 1 quilômetro antes dos levitas pôr o pé na água, a água já estava aberta e o povo de Deus estava passando em terra seca. Glória a Deus! Aleluia! Quando eles dão a volta na cidade de Jericó, as 7 voltas, você acha que estavam com o quê? Eles estavam trocando a trombeta, mas os levitas estavam carregando a arca. Glória a Jesus! Aleluia! Nos tempos de Josué, Deus usou a arca e Deus usou os levitas. Mas no seu tempo, qual o instrumento de poder que Deus vai dar para você para te usar? É o dom da revelação? É o dom da revelação da palavra? É o dom da profecia? É o dom da interpretação? É o dom do discernimento dos espíritos? É o dom da pregação da palavra? Eu não sei que dom que é,
Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus nessa noite está confirmando na tua vida um instrumento de poder para poder te usar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Porque nos tempos de Moisés foi o cajado, mas nos tempos de Josué foi a arca. Então por isso que ele dizia: Josué, não te desanimes. Josué, esforça-te. Tem bom ânimo. Porque tem irmão que pensa o seguinte: mas aquele pastor tinha um dom assim assado, mas não tem um bom igual dele. Nem Deus vai dar um prêmio, um dom igual o seu. Assim como os 5 dedos da mão são diferentes, assim é a pessoa que serve a Deus. Hoje você está dentro da igreja, Deus vai te dar um dom diferente daquela pessoa que Deus usou para levantar você. Mas isso não significa que Deus não vai te usar. Ele vai te usar de maneira poderosa. E aí vem o último versículo para acabar de encerrar esta palavra. Presta bem atenção. Josué capítulo 1 versículo 7. Então somente esforça e tem muito bom ânimo. Falta esforço. Falta muito esforço hoje em dia das partes dos crentes. Meus irmãos, nós não vamos receber dom de Deus se a gente não orar. Se você não for uma pessoa de oração, você não vai receber dom de Deus. Se você não for uma pessoa que busca a Deus em jejum, você não vai receber o dom do Espírito Santo. Você precisa buscar. Glória a Jesus. Então somente esforça e tem muito ânimo. Não pares. E tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Essa foi a última instrução. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente. Isso é uma revelação. Glória a Deus. Tem pessoa que vem para a igreja, entra no canal da igreja e fala assim: quero tanto uma bênção financeira, eu estou passando por tanta prova. Por que a minha vida financeira não é uma bênção? Porque você não está guardando as palavras do livro da lei. Quando Josué pediu prosperidade, ele falou: não, Josué, você tem que guardar a lei que eu dei para o meu servo Moisés e entreguei a você. E jurei que daria essa lei a vocês. Nessa lei você tem que meditar de dia e noite. Você pode ver que os crentes da nossa época, 20 anos atrás, eram muito mais abençoados que os crentes de agora. Porque eles liam a Bíblia e pensavam no texto. Eles ficavam imaginando aquela palavra, qual o significado dela. Então Deus ia e colocava no coração deles a revelação da palavra. Eles liam a Bíblia de dia, eles liam a Bíblia de noite quando chegavam em casa, e quando chegavam no outro dia de manhã, quando ia para o serviço, vinha aquela palavra na cabeça deles e eles ficavam trabalhando e pensando: Senhor, significar essa palavra aqui? Senhor, o que o Senhor quer dizer com esta palavra aqui? Aí então Deus chegava no irmão, chegava na irmã: minha serva, meu servo, essa palavra significa isso. Em cima daquela palavra, Deus dava uma visão. E já dava uma visão interpretada. E a visão, ela é poderosa, o dom de visão. Você pode ver que quando Deus dá uma visão, Ele não volta atrás com ela. Aleluia. Tanto que quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, ele já via no meio daquele povo que andava no deserto uma estrela e escutava o alarido de um rei. Quando ele foi para amaldiçoar, Deus tomou a boca dele e falou: você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Aleluia. Deus não é homem para que minta. Eu não menti para o povo de Israel. E também não sou político nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus te deu a tua casa, se Deus te deu o teu carro, se Deus te deu o teu emprego, se Deus te deu o teu casamento, Ele deu e não volta atrás. Aleluia. Deus não vai fechar uma porta que Ele abriu. Glória a Deus. Aleluia. Então tem muita gente, meus irmãos, que por muitas vezes joga a bênção de Deus fora porque não medita na Bíblia. Deus não se arrepende dos dons que Ele te dá. Aleluia. Às vezes você sai do ministério, vem para outro ministério, a pessoa fala: você está caído, você está derrotado, porque você saiu da igreja fulano de tal. Mas o dom que está na tua vida, está na tua vida, não está na vida do prédio. A igreja é você. Aleluia. Os dons de Deus são sem arrependimento. As promessas de Deus são sem arrependimento. Os dons espirituais são sem arrependimento. Por isso que ele fala para Josué: Josué, não se desanime, só medita, porque o instrumento de poder eu já te dei.
Aleluia! Então Deus usa a arca, meus irmãos. Quando a arca vai passando, os inimigos vão caindo. Quando a arca vai passando, as águas vão se abrindo. Quando a arca vai passando, os inimigos são derrotados. Quando a arca vai passando e tocou na trombeta, as muralhas de Jericó caíram por terra. Glória a Deus. Então medita nesta palavra. Graças a Deus. Quando Deus falar com você na Bíblia, um versículo, medita naquele único versículo, porque Deus tem algo poderoso a falar com você. Amém? É só até aqui que Deus me deu. Deus abençoe os nossos irmãos que estão no nosso canal no YouTube. A câmera do meu celular está queimada para vídeos ao vivo, mas esse é um vídeo da campanha Minha Família nas Mãos de Deus, tá bom? E não te desanime, meus irmãos. E até mais. Fica com Deus e na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem pode glorificar a Deus? Ei, coisa linda, hein, meus irmãos?